Caros peregrinos, irmãs e irmãos, preparemos-nos para celebrar a Eucaristia. Durante a celebração e depois na entrada e saída do recinto, procuremos manter a distância e segurança uns dos outros, exceto entre aqueles que vivem na mesma casa. Procuremos sempre respeitar as orientações que nos são dadas pelos colaboradores e pelos nossos vigilantes e voluntários. Temos um grupo presente e que foi inscrito na reitoria, o grupo de rosaristas das Terras de Bouro, da Arquidiocese de Braga, ao qual também os saudamos. Na celebração da Eucaristia e nesta parte da manhã no santuário, somos convidados a contemplar Maria como imagem e mãe da Igreja. Maria é a mãe da Igreja, de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores, dos pobres e desamparados, dos peregrinos, dos migrantes, dos que sofrem, dos indigentes e dos pecadores. Maria é a imagem da Igreja servidora, que acolhe, medita, contempla, ora e prega a palavra de Deus. Gera novos filhos para Deus nas águas do batismo. Exorta, anima e apresenta Jesus ao mundo para a salvação de todos os seus filhos, fortalecendo-os com os sacramentos. Iniciemos a nossa celebração aclamando Maria como nossa Mãe e Rainha. Cantamos, ó Virgem Maria, suba até vós nosso humilde louvor, pelas maravilhas que em vós realizou. Glorificamos convosco, Senhor. Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, causa da nossa alegria, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, ó Maria. Quando nos falta o vinho do Espírito, intercedai, Mãe atenta mulher, junto de Cristo, e assim aprendamos a fazer tudo o que Ele nos disser. Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, causa da nossa alegria, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, ó Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, ao celebrarmos a missa votiva de Nossa Senhora, Mãe, modelo da Igreja, colocamos-nos sob a sua proteção
e olhamos para ela como modelo, como imagem daquilo que queremos ser. Comunhão com Cristo Salvador. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor Deus, que nos deste a bem-aventurada Virgem Maria, como exemplo de amor sublime e de grande humildade, concedei à vossa Igreja que, seguindo como ela o mandamento novo, se consagra plenamente à vossa glória e ao serviço do próximo, e se manifesta no meio de todos os povos como sacramento do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de Jesus ter subido ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, descendo o monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zeloso e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unidos em oração, em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus, ó cidade de Deus. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus, ó cidade de Deus. O Senhor ama a cidade, por ele fundada sobre os montes santos. Ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus, ó cidade de Deus. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dir-se-á em Sião, todos lá nasceram, o próprio Altíssimo a consolidou. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus, ó cidade de Deus. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu em Sião. Irão dançando e cantando, todas as minhas fontes estão em ti. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus, ó cidade de Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ó ditosa Virgem, que destes à luz o Senhor, ó admirável sede da sabedoria, que renovais em nós o Espírito do vosso Filho, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: não têm vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes: tirai agora e levai ao chefe de mesa. E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água o sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui presentes neste recinto de oração ou que nos acompanhais pelos meios de comunicação social. Ao contemplarmos Nossa Senhora, contemplamos aquela que é, ainda hoje, desde o seu início, imagem da Igreja, modelo da Igreja. O que é que isso significa? Que olhamos para Maria para percebermos como ser verdadeiramente discípulos de Cristo. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, escutávamos que depois da ascensão de Jesus ao céu, os apóstolos regressam a Jerusalém, reúnem-se no cenáculo, na sala de cima, e aí permanecem em oração, acompanhados de algumas mulheres e de Nossa Senhora. Nossa Senhora está sempre com Cristo, está sempre com a Igreja. E está com a Igreja, sobretudo, em espírito de oração. Ouvimos várias vezes no Evangelho que Maria guardava todas as coisas no seu coração. Guardava meditando-as, guardava rezando-as. E a oração é isto. É colocar Deus na nossa vida e é este diálogo com Deus através da própria vida. Rezar significa conversar com Deus, significa dialogar com Deus, abrir o coração para poder acolhê-lo e para podermos morar nele e ele morar em nós. E é nesta relação que se constrói através da oração que vamos aprofundando o nosso sentido, a nossa vida. Nossa Senhora, aqui na Covadeiria, pediu aos pastorinhos, em todas as aparições, que rezassem o terço pela paz. Esta é a forma mais comum que temos de oração. É aquela que melhor identificamos com oração, porque também nos ajuda, porque é fácil, é prático. É uma forma que em qualquer lado, é uma forma de rezar que podemos fazer em qualquer lado. Estando sentados, estando a caminhar,
indo em viagem ou estando numa igreja, numa capela. Dialogar com Deus. Mas há outras formas de oração. A própria liturgia que celebramos, esta missa que celebramos, é oração. É um diálogo com Deus, abrindo a nossa vida aos seus dons e à sua graça, para que Ele nos, ao transformar o pão e o vinho, também nos transforma a nós. E a oração leva-nos à transformação com Deus. Leva-nos a esta renovação constante. E por isso escutávamos o Evangelho, as bodas de Caná, em que Jesus transforma a água em vinho. Pela intercessão de Maria, que ao ver os problemas daquela boda, porque o vinho estava a faltar, se preocupa e discretamente procura uma solução. Procura que aquele casal de noivos não iniciasse a sua vida matrimonial sob o símbolo deste fracasso de um casamento sem vinho, sem alegria, sem a bênção de Deus, podíamos dizer. E neste milagre das bodas de Caná, São João diz que Jesus manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. E é interessante que Jesus começa a sua vida pública, o seu ministério, com um milagre mudando água em vinho, que São João depois liga à presença de Jesus na cruz e à sua morte e ressurreição. É aí na cruz de Jesus que está a sua glória. E então como é que aqui nas bodas de Caná Jesus manifesta a sua glória? Porque aqui há o sinal do vinho e da água, há o sinal da nova aliança, há o sinal desta vida que brota e que é fonte de alegria. E esta vida vem pela mão de Maria. Vem pela intercessão de Maria, que diz a Jesus: olha que não tem vinho. Olha que este casal não pode começar assim a sua vida infeliz. Mas depois diz aos serventes: façam tudo o que o meu filho vos disser. Mesmo que seja a coisa mais tonta ou mais improvável, façam o que o meu filho vos disser, porque ele sabe o que é melhor. De facto, encher talhas de água para levar ao responsável do banquete era uma tontice. Mas de facto era o melhor vinho que eles beberam. E assim é a nossa vida. Se deixarmos que Jesus esteja presente na nossa vida e deixamos, quando abrimos o coração, quando a oração é este diálogo confiante com Jesus, quando a nossa oração é este encontro com o Mestre, deixando que Ele nos surpreenda, deixando que Ele se revele como a grande surpresa da nossa vida e deixando que Ele nos transforme, deixando que a nossa vida, sem sabor, sem cheiro, límpida como a água, seja transformada em vinho, na alegria, na vida, na plenitude. Esta imagem que passa por toda a história da salvação, que passa por toda a vida como o lugar e a razão da verdadeira plenitude humana. O símbolo de Deus, que é alegria, que é bom, que é bondade, que é amor, que é plenitude. E aqui vemos neste sinal, vemos que o Senhor nos chama a uma vida plena, a uma vida cheia de sabor, de sentido, de riqueza, uma vida que se propaga e que se multiplica e que cresce porque não estamos sozinhos, que cresce porque Deus é amor e o amor é fecundo, o amor é a fonte da vida. E Maria está sempre presente nestes acontecimentos. Maria está sempre presente, muitas vezes de forma discreta, mas intervindo sempre quando é necessário. E por isso, há 100 anos, veio aqui este lugar, para que pudéssemos encontrar a alegria das bodas do Cordeiro, a alegria da Eucaristia, a alegria da comunhão com Deus, para que
deixássemos para trás as trevas que nos isolam, as trevas que nos fazem ficar perdidos, mostrando-nos a luz, mostrando-nos que Deus é a nossa vida, ensinando-nos a rezar, mas também ensinando-nos a fazer o bem pelos outros, a seguir as instruções de Cristo, a fazer o que Ele nos manda, sabendo que aquilo que Deus nos manda é sempre para a nossa felicidade e para a nossa salvação e para a salvação daqueles que estão à nossa volta. Deus não quer a nossa destruição, Deus não quer a nossa morte, Deus quer a vida. Deus quer que vivamos e que vivamos não fechados nos nossos medos, não fechados na nossa escuridão, mas quer que vivamos olhar os outros em comunidade, como agora estamos a fazer, reunidos para celebrar a missa, vindos de muito lado, não nos conhecemos, mas conhecemos Jesus e sabemos que este Jesus nos ama como somos e quer transformar-nos. Confiemos a Maria, escutemos as suas palavras, permaneçamos unidos a ela, rezando o terço, celebrando a liturgia, louvando o Senhor, mas sobretudo procurando viver em comunhão com Ele, ter lugar no nosso coração para que Ele possa morar, para que assim possamos levar a sua luz a todas as pessoas. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso. Por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a Divina Misericórdia, dizendo com fé e esperança: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e, pelo batismo, dê à luz novos filhos. Oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos. Oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus. Oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades. Oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade. Oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate. Oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus,
Mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transformai, Senhor, em sacramento de salvação os dons que trazemos com alegria ao vosso altar. Nesta memória da gloriosa Virgem Maria que resplandece na vossa Igreja, como exemplo de verdadeiro culto espiritual, e fazei que ofereçamos a nós mesmos como sacrifício santo e agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre, em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Na vossa infinita bondade, destes à Igreja Virgem e Mãe, como exemplo do verdadeiro culto à Virgem Santa Maria. Ela é a Virgem ouvinte que escuta com alegria as vossas palavras e as medita no silêncio do seu coração. Ela é a Virgem orante, que exalta a vossa misericórdia no seu cântico de louvor, intercede com solicitude pelos esposos em Caná e se associa no cenáculo à oração dos apóstolos. Ela é a Virgem fecunda, que dá à luz o seu Filho pela virtude do Espírito Santo
e junto à cruz é proclamada Mãe do povo da nova aliança. Ela é a Virgem oferente, nos apresenta no templo o seu Filho primogênito e junto à árvore da vida se une à sua oblação redentora. Ela é a Virgem vigilante, que espera firmemente a ressurreição do seu Filho e aguarda fielmente a descida do Espírito Santo. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in hand only.
Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Exultai. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Exultai. Por vosso esposo preparou o banquete saboroso, sois a casa do pão. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Exultai. Por vós o Cordeiro resgatou a ovelha tresmalhada, sois a porta do céu. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Exultai. Por vós o Eterno encarnou na pobreza redentora, sois a Virgem do Sim. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Exultai.
famintos, oprimidos, sois a arca da fé. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Exultai. Por vós o ungido desatou as correntes inimigas, sois a fonte da luz. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Por vós o gerado habitou na cidade consagrada, sois o templo de Deus. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Exultai. Por vós o rochedo derramou orvalho matutino, sois a pomba sem fé. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te cantamos e bendizemos, Maria. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, porta do céu, nossa esperança.
Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Oremos. Concedei, Senhor, à vossa Igreja, que, fortalecida por este admirável sacramento, siga com alegria os caminhos do Evangelho, até chegar um dia à feliz visão da paz, em que a Virgem Maria, vossa humilde serva, já participa para sempre na glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, há alguns avisos referentes a este santuário. De hoje a 8 dias, no próximo sábado, teremos o programa habitual da devoção dos primeiros sábados. Às 11 horas a missa aqui no recinto da oração, às 14 horas a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições e às 15 horas a meditação e adoração eucarística na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Diariamente, às 21h30, na Capelinha das Aparições, o Rosário seguido da procissão de velas. Agora, os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros e respeitando as indicações dos acolhedores e voluntários. O presidente da nossa celebração faz agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminamos a Eucaristia, mas Cristo está no meio de nós, Nossa Senhora está no meio de nós e assim podemos e construímos a Igreja. Desejo um santo domingo para todos, um santo dia para todos vós, uma santa peregrinação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.